sou Sueli Mara Soares Pinto Ferreira, professora na Escola de Comunicações e Artes e atual diretora do Sistema Integrado de Bibliotecas. O SIB, que é Sistema Integrado de Bibliotecas na Universidade de São Paulo, ele surge na década de 80, na verdade desde 1970 já se começam estudos de agregar, buscando agregar as várias bibliotecas que já existiam na universidade, e ele então surge na década de 80 como uma evolução natural de uma proposta de se trabalhar em rede, de se trabalhar integrado, visando atender não só as demandas de tecnologias da época, mas também as do ensino, da pesquisa e extensão, mas principalmente numa preocupação de racionalização dos recursos humanos, físicos e financeiros. Então, o sistema, ele logo se coloca como uma referência nacional, na verdade, não só nacional como da América Latina. Hoje nós temos SIB em várias universidades, Isso eu acho que é um motivo de orgulho para a gente e também de responsabilidade, porque enquanto universidade pública, e é uma das maiores do país, o sistema integrado também tem esse volume. Nós somos 44 bibliotecas, mais de 800 pessoas trabalhando, então existe uma necessidade de termos uma transparência e um diálogo com a sociedade de maneira bem clara e bem objetiva. É fundamental para nós, para o sistema de bibliotecas hoje, eu acho que como para qualquer outra biblioteca universitária, trabalhar o que lhe é particular, o que lhe é singular, o que lhe é único, que é a produção científica da universidade. É o que é produzido aqui dentro e que ninguém mais tem. É uma responsabilidade da biblioteca manter. Até então era manter isto do ponto de vista da preservação. Hoje não, hoje ela é manter, mas também preservar, óbvio, mas também disseminar, inclusive disseminar de uma forma digital. Então, não somente nós temos livros eletrônicos, como revistas eletrônicas, como todas as outras, música, filmes, etc. Quer dizer, está tudo passando para o ambiente digital, que na verdade ele não é mais adquirido e instalado na biblioteca, e sim ele é depositado nas nuvens, ele está nas nuvens, e o que a biblioteca tem que fazer, o grande papel dela nesse é a mediação e a qualificação e a seleção deste material, criando mecanismo para que os nossos usuários encontrem esse material de uma forma mais simples, porque ao estar nas nuvens, ele está absolutamente em todo e em qualquer lugar. Se com o objeto físico nós tínhamos a possibilidade do browse, como nós chamamos, de você, ao navegar por uma estante, você vê um material e escolhe outro e percebe algum ao contrário, quando isso tudo está na internet ou está nas nuvens, você não tem mais. Então, é um papel que a biblioteca tem de incorporar nos atuais sistemas de recuperação da informação mecanismos e facilidades e formas para que o usuário consiga observar e capturar tudo que de melhor ele possa e que mais venha a atender a necessidade de informação dele, mesmo estando no formato eletrônico. Paralela a esse, também temos uma preocupação super relevante, que é uma preocupação grande, que nós temos muito pouco conteúdo na internet, de maneira geral, acessível. Acessível do ponto de vista de pessoas com deficiências visuais, ou totalmente cegas ou não. Então, nós também estamos com um projeto no sistema, dando às pessoas com deficiências visuais também uma total possibilidade de interação com um conteúdo, e com os conteúdos que nós na universidade produzimos. A possibilidade hoje das bibliotecas estarem utilizando todas as ferramentas de tecnologia, de bibliotecas digitais, da internet, da web 2.0, da web semântica, etc., tudo isso faz com que nós tenhamos outros papéis que não tínhamos antes. Portanto, isso para a gente hoje, em 2012, quando completamos 30 anos, é o momento não só da gente refletir o que foi feito até agora, mas também de nos adiantarmos, de dialogarmos com toda a comunidade, tanto científica quanto a sociedade de maneira geral, para entender o que ainda vai ser a biblioteca do futuro, o que são os parâmetros e para onde nós estamos indo. Então, nós tivemos durante todos os meses do ano passado, toda a última segunda-feira do mês, tínhamos fóruns
para discutir com a comunidade científica nacional temas completamente relevantes, inclusive atuais e que estão em discussão em todas as universidades. Tivemos um fórum, um seminário internacional com representantes de diversas e das principais bibliotecas nacionais e universitárias de diversos países. E então conversamos com a comunidade científica internacional e nos propusemos agora conversar com a sociedade de maneira geral por meio de uma exposição que nós estamos fazendo no Museu de Língua Portuguesa, em parceria com a Secretaria de Cultura, cujo tema é conhecimento, custódia e acesso, e que é essa proposta. Nós não estamos querendo conversar sobre o CIB, mas conversar sobre a produção do conhecimento, como é que ele se dá, como é que está acontecendo e como é que as pessoas estão vivenciando, inclusive para que elas percebam e entendam o cada vez mais forte e potencial papel que as bibliotecas têm no desenvolvimento e na produção do conhecimento e da informação. E tivemos vários subprodutos dessa exposição, inclusive um deles em que nós propusemos a estar conversando com algumas pessoas expoentes ou ex-alunos da Universidade de São Paulo, qual era a experiência que cada um deles tinha, qual foi a vivência, não só com as bibliotecas da USP, mas com o processo de produção do conhecimento de maneira geral. Neste programa, teremos a participação de Rui Laurenti, professor, ex-reitor da Universidade de São Paulo e um grande incentivador de ações de acessibilidade. Meu nome completo é Rui Laurenti, eu nasci em Rio Claro, no estado de São Paulo, sou rio-clarense, e da minha vida fiz os cursos primários, grupo escolar, ginásio, em escolas públicas, em Rio Claro, e daí mudei para São Paulo, onde eu fiz o científico e entrei na Faculdade de Medicina da USP. Então, eu entrei, em 1952, fiz o curso e nunca mais saí. Terminei o curso de Medicina, fiz minha residência, fui docente da Faculdade de Medicina, me doutorei em Cardiologia e os meus interesses foram mudando um pouco. Dentro da cardiologia, comecei a me interessar um pouco mais por aspectos epidemiológicos das doenças cardiovasculares e comecei a ter vários contatos, participar de pesquisas aqui na Faculdade de Saúde Pública. Chegou um ponto que eu tinha que decidir, um pé em cada canoa nunca dá certo. Então, eu decidi vir para a Faculdade de Saúde Pública em tempo integral. Eu não era tempo integral, é meio período lá, tinha consultório, etc. e tal. E vim para a Faculdade de Saúde Pública e aqui eu fiz a livre docência, professor adjunto, que hoje não existe mais, e professor titular, não é? E aqui também eu fui chefe de departamento, fui diretor, e não completei meu mandato de diretor, porque daí eu fui escolhido como o primeiro pró-reitor de Cultura e Extensão, que é uma coisa muito difícil, porque não tinha nada, estava começando, nossa senhora, não é? Eu até lembro sempre, segundo ou terceiro dia que eu estava lá, chega e vem reclamar algumas coisas, o senhor está? O maestro Camargo Guarnieri. Eu olho aquela peça, aquela que para você é uma pessoa que está lá no palco, e ele vem, ele queria isso, precisava daquilo, precisava de um funcionário não sei o quê, etc. e tal. Mas enfim, aí eu fui, completei um ano como pró-reitor, fui vice-reitor, E no último ano do meu mandato como vice-reitor, por um problema que houve, a saída do reitor, eu assumi a reitoria, Em resumo, a minha vida é essa, profissional e acadêmica. Eu gostaria de dizer também que profissionalmente, ou profissional e academicamente, graças à atuação que eu comecei aqui na Faculdade de Saúde Pública, junto com outros docentes, na área de informação em saúde, a Organização Mundial de Saúde reconheceu esse grupo como um grupo de referência e criou, em 1976, não sei se algum de vocês já tinha nascido,
um chamado Centro Colaborador da Organização Mundial de Saúde para a classificação internacional de doença no idioma português. Nós tínhamos que ver com o Brasil, Portugal, etc., e outros países. E isso é uma coisa que enche um pouco de orgulho, não é? O meu contato com biblioteca, eu acho que é desde o primário, não lembro não, meu grupo escolar que não tinha biblioteca. Mas quando eu entrei para o ginásio, em Rio Claro, tinha um arremedo de biblioteca. E tinha um bibliotecário, e a gente emprestava, levava os livros, assinava, mas a gente... eram muito mais livros de ficção, e principalmente livros de aventura, então era uma delícia. Então, mas não só eu, mas eu, no meu caso, tomei gosto daquilo. Quando eu vim para São Paulo, quando eu vim então fazer o científico, praticamente eu só ia na biblioteca circulante, que eu nem sei se existe mais. Era ali na biblioteca municipal, Pare de Andrade, né, que chama, e do lado, no próprio prédio, tinha a biblioteca circulante. Eu me inscrevi e durante todo o meu tempo científico, colegial, eu ia lá 1 ou 2 vezes por mês, sempre livro de ficção. Quando eu entrei na faculdade de medicina, aí sim, a biblioteca foi de grande valor, grande valor. Por quê? Tinha alguns livros que eu era obrigado a ter, porque você tem que estudar dia e noite, por exemplo, um livro de anatomia, não é? Mas outros livros realmente era a minha salvação, minha e de muitos outros, não é? Primeiro porque eu não tinha condição de comprar. E também se você comprasse um livro, às vezes para ver um capítulo específico, mas enfim, a biblioteca da Faculdade de Medicina, naquela ocasião, era ponto de reunião, silenciosa, etc. As mesas, a gente ficava, às vezes ficava discutindo, particularmente aquilo enchia muito em vésperas de exame. Então, para mim, biblioteca, a minha formação como médico foi fundamental. Para todos, mas no meu caso, eu não tinha condições de comprar livro. Eu terminei o doutorado e vim para cá, né? Dentro da USP foi uma transferência e eu vim para cá. E aqui então, a biblioteca era no prédio central e tinha uma coisa deliciosa, né? Que
com o CIB não tem mais. Sabe o que é? Existia semanalmente, ou cada 10 dias, a exposição as revistas que chegavam aqui. Você ia, tinha uma mesa grande assim, você ficava vendo, e se você se interessasse por um artigo, né, você punha seu nome a lápis assim na capa. Então tinha 1, 2, 3, então era distribuído para aqueles que tinham uma semana, 3 dias para ler, etc. E tal. Então, sabe o que é interessante? A gente usa hoje cada vez mais a biblioteca. E às vezes sem ir à biblioteca. Tá certo? Sem ir à biblioteca, não é? Eu não saberia dizer para você se isso é bom ou se isso é ruim. Mas para os antigos como eu tenho saudades. Tenho saudades do tempo em que você via a biblioteca, às vezes até ponto de encontro. Na mesa que estavam as revistas, os periódicos, tal, você encontrava um colega de outro departamento, ou você via esse artigo. Tal. Então, e aqui, sempre, sabe, não é porque eu sou daqui, mas sempre essa biblioteca aqui foi um pouco diferenciada. A biblioteca aqui, os docentes, os funcionários conviviam. Isso aqui era um convívio. Ela era agregadora. Claro que nós ganhamos, tem muitas vantagens com o CIB, mas isso nós perdemos. Mas veja, não por causa do CIB, é por causa de toda a transformação na área da informação. Em 1981, quando foi criado o CIB, eu sabia como estava sendo, porque um professor aqui da faculdade foi muito importante, foi o professor Oswaldo Paulo Foratini. Então, na congregação, eu pertencia à congregação, eu já era professor titular, ele descrevia o que ocorria, etc. e tal, não é? E eu lembro que quem bancou e adotou uma posição reitoral foi Valdir Muniz Oliva. Foi reitor na ocasião. Né? Na gestão dele que se criou o CIB, e ele deu toda a força. E a gente via que tinha muita resistência, sabe? Muita resistência, muita resistência. Não era raro, sabe, ter que não convencer, mas conversar com o diretor. Porque o problema, na minha opinião, de uma maneira geral, não eram as bibliotecas. Talvez tinha uma ou outra bibliotecária que não aceitava, né? E ela ia deixar de ser a dona. Mas o problema, algumas vezes, era o próprio diretor. Porque tinha aquela verba, ele que distribuía para a biblioteca, e que agora a coisa não era assim. Porque agora a questão de verba ia passar a ser com o CIB, não é? E você vê, as bibliotecas cresceram muito, o sistema de informação cresceu muito. É uma maravilha. Eu lembro que quando se criou o CIB, uma coisa que se falava o seguinte, que a USP passava a ter um sistema semelhante, ou como tinham outras grandes universidades do mundo. Eu lembro que na ocasião se falava, não lembro de qual, talvez a Harvard, né? Outras universidades inglesas, americanas, mas isso foi um passo muito importante, foi muito importante. E eu acho que aí o peso grande nesse início foi do reitor de então. Eu vivi pré-CIB e com CIB, não é pós-CIB, com CIB. E eu acho que muitos docentes, e mesmo funcionários graduados, que entraram nesses últimos 30 anos, já receberam o CIB. Então, eles não sabem a maravilha. Claro, utilizam o CIB, gostam, mas não é fácil, às vezes, a gente comparar. Né? Eu estava dizendo que cada biblioteca, cada unidade tinha a sua biblioteca, cada uma trabalhando independentemente. E apenas, veja bem, o que representou o CIB, nem vou falar do ponto de informação, mas o que representou o CIB em economia. Eu gosto de citar um exemplo que existe uma revista na área da saúde que se chama JAMA, é americana. Antes do CIB, as diferentes unidades, portanto a universidade, assinava 40 exemplares. 40. E hoje, claro, deve ter coisa no mapa que tem São Paulo, tem o interior, vamos dizer, que tenha 8, 10, não sei quantas tem.
mas é uma economia, apenas um exemplo. Bom, então, esta é o início com o CIB, agora completa 30 anos. E hoje a adesão, que não era fácil, ao CIB, do parte das bibliotecárias, é total. E eu não sei se na história do CIB, eu acho que seria importante dar os créditos a algumas pessoas, sem dizer outras que não, mas, por exemplo, Inês Rosalie, nossa senhora. Então, o CIB mudou o comportamento, não é? Nosso, dos antigos. Os novos já vêm. E a gente fica sempre imaginando, né? Outro dia, conversando aqui com a Ângela, que é a bibliotecária-chefe, eu fiquei sabendo que vai, para o ano que vem, outro ano, vai ter um software, um programa já Primo, onde você vai estar, é como o Google, que você, em qualquer lugar que você está, você entra e entra por assunto. Isso é uma maravilha, não é? Então, a gente, às vezes, pergunta, será que vai continuar existindo livro? Por exemplo, eu não consigo ler no computador. Leio coisas curtas, mas se vem uma coisa que me interessa, eu tenho que imprimir. E hoje, veja, a gente só toma a saber, quando você pega uma tese, ou mesmo um artigo de revista, quando você vai nas referências bibliográficas, cada vez aumenta mais aquela em que o indivíduo dá o site e tal, e não... Tá? No começo, eu lembro que falava assim, mas pode, não pode, etc. Né? Hoje já é normal. A acessibilidade nas bibliotecas não era fácil. Não é fácil. Não é que não era, não é fácil. Então, isso como que bloqueia o uso. Principalmente, é claro, de estudantes com alguns tipos de deficiência, não é? Aqui, por exemplo, tem rampa para entrar, pois tem elevadores, mas tem bibliotecas e, aliás, e acham ruim, às vezes, quando se solicita, por exemplo, que faça uma rampa, que faça alguma facilidade para cego, para surdo, etc. Não é fácil. Obviamente, isso me toca muito, porque por problemas pessoais. Eu tenho um filho que, com 21 anos de idade, ele era aluno de educação física, teve um acidente e hoje é tetraplégico. Então, veja, isso quando ele teve o acidente, em 1984, você não via tetraplégicos na rua, não, eles eram escondidos. Discriminadíssimo. A primeira vez, depois de 7, 8 meses, nós fizemos levar o meu filho num restaurante, foi difícil entrar, porque os carros bloqueavam, nós pedíamos, bom, enfim. Quem não vive o problema não pode saber, tá certo? É a mesma coisa que banheiro adaptado, não é? A maioria do pessoal acha assim, adaptado é só por uma barra. Não. Então tem banheiro adaptado que a cadeira de roda não entra. Entende? Então, essa questão, quando eu fiquei sabendo, até eu vim pedir, esses dias aí, que eu sabia que tinha havido, eu vim pedir para a Ângela isso aqui, Congresso USP, 30 anos, onde 4 assuntos foram discutidos. Discutiu o futuro do livro, o futuro da informação e o futuro, discutir também a questão da acessibilidade. Então, isto é um passo muito importante, muito importante. Se fala o seguinte, mas para quê? Né? Por um estacionamento, por exemplo, estacionamento especial para deficiente. O pessoal chega, mas estava vazio, claro, vai ficar um deficiente o dia inteiro lá. Né? E o pior é o seguinte, eu briguei muito lá quando eu estava na vice-reitoria e consegui alguma coisa, porque os próprios carros oficiais paravam. Né? E aqui, frequentemente, são docentes. Mas você parou aí, e aí, estava vazio, me arranja outro lugar que eu vou. Tá certo? Então é muito complexo. Falar é fácil, né? Mas é uma mudança de comportamento. Então esse é um desafiozinho, não é um desafio grande, que o CIB, ou as bibliotecas, né, que pertencem ao CIB, eu acho que, não sei se existe alguma recomendação ou específica para isso do CIB, eu acho que é uma coisa que deveria ter. Por exemplo, se você imagina, para cego precisaria ter tudo em braille, etc. e tal, a gente vai ser conseguido. Mas você imagina uma questão aparentemente fácil, né? Um
paraplégico, um tetraplégico, vem a uma biblioteca para ver, para consultar alguma coisa. Daí a cadeira não entra na mesinha. Então você imagina nas bibliotecas fazer todas essas adaptações, tá certo? Não é só rampa, não. Tem outras coisas, tipo de mesa, maneira de pôr algumas coisas mais baixo, o computador mais baixo. E quando vocês reunirem os grupos no ano que vem para discutir, não esqueçam de chamar ou o aluno, ou o professor, ou o funcionário, ou mesmo gente da comunidade que tenha alguma deficiência. É eles que vão dizer. Eu lembro, há muitos anos atrás, eu estava num curso, que eu fiz um curso, foi em 70, por aí, 69, 70, foi na Inglaterra, e eu fui ver televisão colorida, que aqui não tinha. Ao que me pergunta, como é que é essa televisão? Não é? Quando o homem chegou a primeira vez à Lua, o mundo parou. Coitado, quem foi na segunda, terceira vez, ninguém nem tomou conhecimento. E eu acho que a evolução da questão da informação, essas novidades ou as novas coisas estão chegando e às vezes a gente usa e não percebe o avanço, porque a coisa veio num crescendo, tá certo? Eu acho que os antigos ou velhos como eu percebem alguma coisa, mas os jovens, né?